Oi. Amém. Graça e paz, igreja. É com muita alegria que eu tenho o privilégio, de ter sido convocado pelo meu pastor para poder estar aqui trazendo a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que a gente pudesse estar nessa noite, aprendendo um pouquinho mais do que Deus tem e quer para as nossas vidas. Então, antes de começar, eu queria só dar um pequeno relato, dessa minha viagem lá para Caravelas, fica no sul da Bahia, próximo a Abrolhos. Tem uma cidade chamada Alcobaça, que fica próxima também. Fui visitar minha filha, que mora lá, minha filha trabalha lá, minha filha é bióloga. E fui conhecer a minha neta, a Alice, e muito feliz, não tem outra palavra a não ser, porque você chegar no lugar e ver seus filhos, como se encontram, como são tratados, Então você fica muito feliz. E foram dias abençoados, maravilhosos, dia de descanso, sim, e dia que a gente pôde ver as maravilhas que Deus faz na vida das pessoas e nos lugares preciosíssimos, e assim, eu tive um passeio que eu fiz na segunda-feira, antes de viajar, voltei à noite. Na segunda-feira eu ganhei um presente da minha filha, foi Dia dos Pais, e ela me deu presente num passeio, para ver as baleias. E fomos, eu e Priscila, ver as baleias. A gente meio assim, tal, receoso, será que a gente vai ver realmente as baleias? E o passeio estava marcado para as 8 da manhã, começou às 9, porque a maré estava muito baixa, enfim, mas a programação saiu. Mas eu muito tranquilo mesmo, sabe? O Senhor me deu essa oportunidade, e aí eu estava esperando no Senhor, tranquilo da vida. Algumas pessoas que estavam no passeio, pouca gente, não tinha muita gente no barco não, mas meio apreensivo, e eu estava. E aí o barco começou a pegar o mar, e começa a andar, e o barco muito veloz, um barco que faz 55 nós, que dá 80 km por hora, a maior velocidade que eu já peguei em embarcações, E sai andando no meio do mar, e aí ele levou a gente, primeira parada que ele fez, a 12 quilômetros da costa, 12 quilômetros da costa, no meio do mar, foi num coral de algas, um lugar só mesmo Deus para criar. E aí ele parou e falou: agora vocês vão descer do barco. A gente, como é que é isso? E a gente desce do barco, pisa no meio do oceano e a água batendo aqui na sua cintura. Eu falei: como é que é isso? No meio do oceano. E a Priscila, cheia de medo de descer do barco, ela tem pavor de barco, mas depois, aí, não, vem, pode vir, aí vem. Eu falei: minha filha, você está igual Pedro, andando sobre as águas. Mas naquela hora, realmente, eu olhei assim, em volta, eu falei: Senhor, Tu és incrível, Tu és maravilhoso, o Teu poder, a Tua criação. E depois nós fomos ver a tal das baleias. E a gente, como eu falei, talvez a gente veja uma baleia, duas. Não, amados, é um negócio assim, fora do normal. Muitas baleias, mas muitas. A gente teve um momento que a gente teve um cardume à nossa frente, e a nossa frente, que eu digo, é daqui onde o Luiz está, o Paulo, aí fugiu o nome do seu marido, o João está, 5 baleias imensas. Sabe, e aí você ouve elas respirando, aquele barulho jogando a água, enfim, aí elas saltam, enfim, é um negócio assim, aí tu vai para outro lugar e aparece outras, aí vai para outro, mais uma diversidade, sabe? E eu falei: Senhor, Tu és maravilhoso, porque só Deus mesmo, a criação, para fazer uma criação desse nível, desse tipo. E a gente viu lá, uma lá com filhote, aí o filhote
fazendo as peripécias dela, e ela lá quietinha na dela, a mãe, né? E a filhote lá. Então esse Deus, amado, que a gente serve, esse Deus que a gente crê, Ele é maravilhoso demais. Ele é maravilhoso demais. Então, a palavra que Ele me trouxe, né, nessa noite, coloca pra gente, tem como colocar aí, Davi? O título? Senão a gente coloca aí. A lei da semeadura. Porque eu vivi uma semana de colheitas. Eu vi a minha geração, minha segunda geração, né, que é minha neta. Eu pude beijar minha neta, orar com a minha neta. Eu tive um passeio maravilhoso, né, lá desse passeio que eu tive de barco lá. Eu e Priscila, nós passeamos, vimos várias espécies de animais. Simples que a gente, mas você vê na natureza, a coruja, você vê uma raposa, você vê lá o gavião lá, sabe? Próximo. Nós fomos praias lá praticamente desertas, não tinha ninguém nessa praia. Minha filha mora a 800 metros da praia. E aí eu vi a mão de Deus sobre a minha filha. Então, a bênção que Deus me concedeu, abençoando meus filhos, amado. É esse Deus que eu e você servimos. Então, eu queria nesse momento ler com vocês Gênesis 8, 20 ao 22, e queria que esses irmãos, por favor, se colocassem de pé nesse momento, em reverência à palavra do Senhor. E eu prometo que vou ser breve, porque os irmãos não vieram aqui ouvir as minhas experiências, mas os irmãos vieram ouvir o que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então a palavra de Deus diz assim: Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Mantenha aí para mim, volta aí, por favor, David. Então, amados, olha só, Deus sabe que eu e você temos um mau desígnio íntimo em nosso ser, mas com tudo isso, Ele nos ama. Versículo 22. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. E o último, 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos orar. Senhor, lemos a Tua palavra, Senhor, que ela é viva, ela é eficaz, e eu creio que o Senhor tem ensinamentos para nós, Senhor, mas o maior de todos, Senhor, é que o Senhor nos ama, Senhor. Independente de qualquer coisa, o Senhor nos ama. E o Senhor é um Deus que quer ver a nossa felicidade. A pessoa que mais tem prazer em nos ver felizes é o Senhor. Por isso nós queremos te ser gratos, que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus amados irmãos. Então, amados, a Bíblia nos ensina em vários textos, Velho e no Novo Testamento, sobre a semeadura. Então a gente já começa em Gênesis falando da semeadura. Em Hebreus, a palavra de Deus vai falar que, no livro de Hebreus, olha só, no Novo Testamento vai falar que a oferta de Abel, ela clama até hoje, depois da morte dele. Então, amados, vejam como é importante a sua oferta ao Senhor. Não tenha um momento de ofertório, ou a sua oferta, independente do momento de ofertório, como banal.
Porque assim como o Senhor falou ali que haveria semente, né, e colheita, então toda vez que eu e você ofertarmos, vai haver colheita. Talvez até você não possa perceber, mas há colheita. Então, esses breves minutos eu queria com você, à luz da Bíblia, falar sobre esse tema, que é um tema que às vezes as pessoas banalizam. Mas é um tema que você vai ver a Bíblia repleta de falar sobre a lei da semente, da semeadura, da semear e colher. Então, Deus usa a figura de um agricultor, né, para mostrar para a gente a referência, como devemos aprender a semear. Porque um agricultor, ele quando sai a semear, ele vê o campo, ele prepara a terra, depois ele coloca as sementes, né? Aí sim ele está semeando, depois ele vai regar essa semente, e no tempo devido, ele vai colher. Então, nós temos vários textos falando sobre sementes, semeaduras, colheitas. Então, nós vimos que na viagem, né, nós fomos de ônibus, nós vimos na estrada várias plantações, vários tipos de plantações, várias plantações vastas, mais diversas que vocês podem imaginar. E ali a gente olha assim, né, quanta terra nós temos, o Brasil, né, como diz lá atrás, né, em tudo que se plantando nessa terra dá. Essa terra é uma terra abençoada. Nós temos os gados, toda extensão que você vai ver gado nas fazendas de um lado e de outro. Então é uma terra maravilhosa. Lá em Caravelas nós vimos a comunidade, que é uma comunidade de pescadores. E aí tem uma ilha que você vê, a vista a ilha, aquela ilha lá tem lá seus moradores também dentro da ilha, toda preservada, toda preservada. Os pescadores lá sabem o momento ou a época que eles não têm que pescar. Eles vão pescar outras coisas, mas aqueles peixes determinados lá, proibido naquela época. Por quê? Justamente para isso, né? Para dar tempo lá. É igual a terra tem terra que você tem que parar por um tempo para ela poder novamente, né, pegar os nutrientes todos dela, para quando você colocar a semente, ela voltar a ser frutífera. Então, nós temos 3 tipos de semente. Eu coloquei aqui 3 tipos de semente que a gente deve, e aí a luz da palavra de Deus, como os cristãos, semear. E uma dessas sementes é a semente da justiça. Vamos ler agora Oséias, capítulo 8, versículo 7. Oséias 8, capítulo 7, Antigo Testamento, dos nossos queridos profetas. Então vamos lá. Porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas e não haverá farinha. E se houver, os estrangeiros a comerão. Esse texto, amado, ele refere-se. Deus falou para o profeta falar esse texto para o povo, porque ali Israel, mais uma vez, e a gente estava na escola bíblica, né, no primeiro semestre, nós falamos sobre esse tema, se misturando com outros povos e adorando outros povos. E Deus, Ele fala sobre justiça.
Porque é uma injustiça Deus separar você, cuidar de você, tirar você de uma escravidão, te cercar com todas as benesses, e você adorar o Deus estranho. E aí Deus fala assim, então porque semeiam ventos e colherão tempestade. Então, amados, uma das semeaduras que a gente tem que aprender na nossa vida é semear a justiça e não a injustiça. E nós sabemos que existem muitas pessoas injustas, juízes injustos. Mas nós devemos ser justos, devemos aprender a ser justos. Amados, justiça é uma questão, amado, de caráter. Justiça é uma questão de ética. Justiça é uma questão de correção, da pessoa ser correta. Então, o que é ser justo? É agir com integridade. Ser justo é estar em conformidade com a justiça. Se, por exemplo, chega algum visitante aqui, uma pessoa que queira estar junto conosco na igreja, ser membro dessa igreja, se essa pessoa ela estiver com alguma dívida com a justiça, e aí essa dívida com a justiça, aí a gente fala assim, das pessoas que têm prisões decretadas, por aí fora, elas devem ter que pagar essa dívida. Ela vai ser aceita aqui, vai poder cultuar o Senhor aqui, mas ela só poderá, não é isso, meu pastor, ser membro ativo da igreja após pagar essa dívida, não é isso? Porque é uma dívida com a justiça. E eu conheci irmãos que tiveram dívida na justiça e foram, amados, foram orientados e foram se entregar na justiça. Cumpriram as penas deles, porque sabiam o que queriam. Então, meu irmão Alexander, você vai estar em breve aqui no batistério. Então você vai estar fazendo uma profissão de fé para o povo, dizendo que você crê em Jesus Cristo, que você agora é uma nova criatura. Então, amados, existe uma correção. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que passar a ser uma nova criatura. As coisas velhas não tem que passar. A gente tem que semear coisas novas, semear coisas boas, semear sementes de justiça, amém? Oséias 10:13, para a gente terminar isso aqui. Oséias, profeta 10:13. A palavra diz assim, ó: vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes. Então o Senhor está falando para aquele povo lá, que lavraram para a maldade, colheram a injustiça. Então, amado, quem planta injustiça, colhe injustiça. Deus não se deixa escarnecer de homem nenhum. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque Deus, quando Davi pecou, teve um preço alto que Davi pagou. Depois ele teve todas as benesses, mas ele pagou um preço altíssimo. Os filhos de Davi teve muita dificuldade com os filhos. Um filho de Davi queria matar o próprio pai, Absalão, e ele foi morto. Então, a semente de injustiça que Absalão plantou, ele colheu. Amém?
Então, amados, Noé, por exemplo, em Gênesis 6:9, era justo, íntegro entre o povo. Jó, Deus disse de Jó, Jó era irrepreensível, era um homem reto. José é pai de Jesus, né? Pai de Jesus, era um homem justo e ele obedeceu à vontade de Deus, era um homem bondoso, amados. Porque você imagina um homem, hoje, naquela época, em qualquer época, saber que a mulher está grávida sem ele poder estar com ela. E ele entendeu, e ele não queria em momento nenhum difamar Maria, porque ele era um homem bom, era um homem justo. Então, amado, é a semente que eu e você, uma das sementes que devemos semear, é a semente de justiça. A outra semente, amado, vamos mais adiante um pouquinho, agora vamos para o apóstolo Paulo, no livro que ele escreveu em Gálatas 6, de 7 a 10, é fruto da bondade. E eu queria, antes da gente ler, eu não gosto de fazer isso, mas cada um tem uma forma, né? O Espírito Santo, na hora que eu estava estudando, e ele me deu uma frase, e eu queria agora que você repetisse essa frase comigo. Mas repetisse sim, ouça sair essa frase da sua boca. Toda ação de bondade que eu semear. Vamos lá, novamente. Toda ação de bondade que eu semear, eu vou colher. Amém. Toda ação de bondade que você semear, você vai colher. Então, a palavra diz, vamos lá em Gálatas, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Bota o 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimar. Amado, não desanime. E aí eu sei que às vezes vem aquela, poxa, mas eu procuro ajudar fulano, abençoar ciclano e tal, e eu faço isso, eu planto aquilo. Amado, Deus vai te dar a colheita. Não, às vezes a gente não tem, amado, entenda isso, não é o homem que nos dá, é Deus através do homem que às vezes move os homens para nos dar. Eu estava ouvindo uma pregação daquele pastor Luciano Subirá, e ele ouviu de Deus, ele estava querendo comprar uma casa para ele, e ele estava juntando dinheiro, enfim, e aí Deus falou para ele que apareceu uma pessoa lá, um irmão lá, que estava com uma necessidade igual a dele. E aí Deus falou, pega esse valor e semeie na vida dele. Ele, Deus, não, pelo amor de Deus, não, Deus, isso não deve ser palavra, que ele estava... E aí Deus falou, semeie na vida dele. Amado, e aí ele foi, ligou para o rapaz, marcou um lugar para o rapaz, olha, Deus mandou semear na tua vida, assim, 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 e semeou na vida do rapaz. Quando deu volta às 4, 5 horas da tarde, ligaram para ele, porque ele tinha sido contemplado no consórcio com a casa dele. Amados, Deus sabe tudo que vai acontecer conosco. Então, a sua semente de bondade, você vai colher. Você sabia que cada fruto, ele tem um tempo para colher, não é isso? Então, por exemplo, as hortaliças, elas levam aí 30, 60 e algumas até 90 dias para colher. Alface, couve, por aí.
Nós temos frutos que levam de... Eu escrevi aqui para vocês entenderem. Nós temos frutos, amados, que levam de 6 a 12 meses para colher. Por exemplo, morango, mamora, macerola, mamão. E nós temos frutos que levam de 5 a 10 anos para se colher. Manga, abacate. Nós temos frutos que são suscetíveis a pragas. Goiaba, por exemplo, uva. Mas dá muita praga pêssego, dá muita praga nesses frutos. Então, por que eu coloquei esse tema? Porque a colheita, a semente que você planta, ela tem um tempo para maturar. Aqui, pessoal. Então, ela tem um tempo para madurar. E ela tem um tempo, mas, amados, continue semeando. Continue semeando. Continue semeando. Porque, como a palavra diz, se você não esmorecer, você vai colher. Em Gálatas 6:9, então, mais uma vez, Gálatas 6:9, só para a gente... Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então a palavra para você nessa noite é: não desanime, você vai colher todas as sementes que você tem plantado, amém? Então vamos agora aqui para o terceiro fruto, amado, e esse é o que eu sei que mais mexem comigo e com você. Então eu falei do fruto da justiça, eu falei do fruto da bondade, e esse terceiro fruto aqui seria seus bens, os meus bens, o nosso dinheiro. Amados, esse é o fruto que a gente tem mais dificuldade em semear. Mas preste atenção, o próprio Jesus fala assim: onde estiver teu coração, aí está o teu tesouro, ou teu coração aí está o seu tesouro. Então, seu coração, ele tem que estar na obra do Senhor, nas pessoas que você convive, na igreja que você está congregando, e não nos seus bens, amado. Tem gente que você vê, em todo lugar do Rio de Janeiro tem, casas abandonadas, porque as pessoas, por causa dos bens, morreram e os bens ficaram. Tem um prédio ali, do lado do Mercado Guanabara, na Penha, todo mundo deve conhecer, do lado do Mercado Guanabara ali, abandonado ali, fica as compras, ali é uma guerra de família ali que ficou, aquilo ali tem mais de, se bobear, 50 anos, mano. As pessoas morrem e não vê, porque é um bem, e as pessoas, ninguém quer desfazer, ou seja, entra a parte do egoísmo, do dinheiro, da injustiça, ninguém quer ceder. Então, Provérbios 3, de 9 a 10. Provérbios 3, de 9 a 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então, toda a sua renda significa o seguinte: quando você recebe seus salários, você pega lá, separa seu dízimo, amém. Mas se você receber uma herança, uma oferta, se você receber um PIS, um fundo de garantia, amados, você tem que separar o seu dízimo, porque honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Outra orientação, aprendizado. Primícia é o primeiro, amado.
E aí eu vou falar pessoalmente. Eu aprendi, com licença. Quando eu recebo qualquer valor, salário, eu recebo, entre aspas, pingado, né? Amado, caiu na minha conta, eu separo e faço meu dízimo. O primeiro dinheiro, que eu tiro, a primícia, é o dízimo, entrega ao Senhor. É o primeiro. Depois eu pago minhas contas, mas o dízimo. Outra coisa, bota lá, 1 Coríntios, esse é o de cós salteado, perdão, 2 Coríntios 9:6. Outro aprendizado, amado, para mim e para você. Vamos lá, eu queria me atentar, deixa eu ver, a minha firma, aquele que semeia pouco, tolherá pouco, semeia fartura também, no 7, aí, primeira frase, olha só, cada um, e aí eu estou falando de oferta, contribua segundo tiver proposto no coração. Amados, que vire uma chave na sua mente. Proponha, coloque o que você vai ofertar para o Senhor. Hoje eu quero dar uma oferta para o Senhor. Vou ofertar X, você que vai, R$1, 10, 100, 1000. Mas coloque no seu coração, eu quero ofertar isso hoje. E oferte. Porque às vezes a gente vem para a igreja, eu estou falando porque não sou diferente de vocês não, mano. E a gente às vezes nem se prepara para o ofertório e naquele dia a gente não pode ofertar. Mas no dia que a gente pode, amado, eu vou ofertar tanto, porque está lá, volta por favor. Vamos lá. Cada um contribua segundo o que está proposto. Eu vou propor isso, eu estou colocando isso que eu vou fazer. Lógico, tem momentos que o Espírito Santo, na hora que a gente está no culto, ele incomoda, ó, irmão, vai lá e dá uma oferta abençoada aí, porque a gente sabe que é para o trabalho da casa do Senhor. Então, são orientações que a gente aprende, e é importante a gente aprender sobre isso. Então, a primícia, amado, recebe o seu salário, separa primeiro o seu dízimo. Não deixe de separar o seu dízimo. Mas esse mês está difícil, amado, honra ao Senhor. A palavra diz, honra ao Senhor com os seus bens, com as suas primícias. Seja fiel ao Senhor, porque Ele nunca vai perder em termos de fidelidade para a gente. Amém? Outra coisa, fala ali que a gente deve dar com alegria no coração. Amado, se você com dúvida, tristeza, poxa, eu vou ter que dar por isso. Amado, é melhor nem dar. Aí que sou eu que estou falando, tá, mano? Melhor nem dar. Porque agora também tem um versículo, tem um capítulo que fala sobre, eu acho que, deixa eu, só na sequência desse capítulo, amado, fala que o Senhor, lá em Malaquias 3,10, fala o Senhor, Ele vai fechar a boca do devorador, amado. Porque às vezes a gente fica, poxa, meu dinheiro não dá, só vive sumindo, vem isso, aí daqui a pouco vem outra coisa e vem outra. Amado, será que você está também obedecendo à voz do Senhor, as orientações que o Senhor tem te dado a respeito dos seus bens? Não, a gente ouve, já teve irmãos, já teve pastores que vieram aqui, já falaram sobre esse tema aqui. Mas Deus não vai deixar você na mão, tenha certeza que não. Deus vai te abençoar e muito, porque Deus abençoa. Amém? Para finalizar, Provérbios 11, 24. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. O ato de semear na casa do Senhor
tem que ser realmente o ato de generosidade. Esse versículo, amado, uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Você dá e está entrando mais, você dá e Deus está colocando mais na sua mão. É assim que funciona. Eu e você, a gente não tem que ofertar, vou ofertar, vou botar 100 porque o Senhor vai me dar 1000. Não é isso, amado. Entenda que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É uma questão do amor pela casa, pela obra do Senhor e por esse Deus que nos sustenta. Amado, quando eu estava no meio daquele mar, como eu falei, parado lá no meio das águas, eu fiquei olhando, Senhor, só o Senhor para me colocar num lugar desse. Como o Senhor é bom para mim. Então, é um ato de generosidade. Então, a primeira frase, grave essa frase no coração de vocês, marque na Bíblia de vocês. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Esquece o outro, porque eu sei que você é uma alma generosa. Amém? Então, amados, essas são as sementes que nós devemos semear. Semente de justiça, semente de bondade e nossas sementes de nossos bens, para que a gente realmente colha o melhor desta terra. Que Deus abençoe a sua palavra. Pastor Cícero.